5 traumas que eu tive na infância por causa da igreja é o tema do vídeo de hoje e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se inscreva se você não é inscrito, deixa o seu like. E o vídeo na pegada diferente, completamente diferente do que você já viu aqui. Você que conhece o Profeta Alabashai, aquele personagem maluco que é o ex-maçom, bebedouro viciado em sangue de bode, grau 177 para Max. Hoje você vai conhecer um pouco da história dos céus. Pois bem, 5 traumas que eu tive na infância por causa da igreja. Eu fiz um rascunho aqui no tablet para falar sobre isso, para tentar dissertar aqui com vocês sobre isso. Eu não tenho um script certinho, mas o rascunho tá aqui em Dark Amandai. De vez em quando vai rolar umas línguas estranhas aí, porque eu não tô acostumado a gravar fora do personagem. Às vezes ativa aqui que eu tô no Alabashai, então eu posso soltar alguma rajada. Não se assuste. Vamos direto ao assunto. Eu cresci em 2 igrejas, uma igreja pentecostal e uma outra igreja neopentecostal. Mas por que eu cresci em 2 igrejas diferentes? O meu pai, ele se converteu em uma igreja e minha mãe na outra igreja. Então, a minha mãe era da Assembleia de Deus. Eu gosto da Bleia, cara. O meu coração, eu vou dizer aí que o meu coração pertence à Assembleia de Deus, os hinos da harpa. Eu tenho boas lembranças da Assembleia de Deus. É claro, eu já vi também loucuras na Assembleia de Deus, mas era mais de itinerância, de pregadores itinerantes que vinham de fora. Mas agora na igreja do meu pai, cara, eu tive momentos ali que... momentos complicados, momentos traumatizantes. Não vou falar o nome da igreja, não quero ter problema aqui, enfim. Então eu cresci assim, até os 12 anos de idade, eu frequentava ali 2 igrejas, a igreja da minha mãe, a Bleia, e a igreja onde o meu pai chegou a ser presbítero nessa igreja. Essa igreja do meu pai tinha placa de pentecostal, mas era uma igreja neopentecostal. Falava sobre teologia da prosperidade, falava muito de demônio, quebra de macumba, bruxaria. Se a sua vida está errada é porque você não entrega o dízimo, é porque você está sofrendo ataques espirituais. Era uma igreja com placa de igreja evangélica pentecostal, do manto de Delebácia Subedefai, mas era uma igreja neopentecostal por pregar aí teologia da prosperidade, quebra de macumba, bruxaria, feitiçaria, falava-se muito em demônio, ali tinha muitas possessões demoníacas, muita gente que supostamente estavam ali sendo possuídas pelo diabo, uma bagunça. O primeiro lugar eu coloquei aqui o medo constante de ir para o inferno. Cara, tem muitas igrejas que eles pregam mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então eu tinha muito medo de ir para o inferno. Cara, eu pensava no inferno constantemente. As pessoas utilizam essa ferramenta, a ferramenta do medo, né? De impor o medo, de falar muito sobre o inferno, falar muito sobre desgraça. Eu estou ouvindo almas gemendo. E eu tinha muito medo, cara, até mesmo de bater uma bronha. Eu ficava 30 dias, às vezes, ali com um saquinho cheio, querendo tocar uma bronha, me perdoe aí, mas a realidade é essa, e não fazia com medo de ir para o inferno. Os hormônios, a flor da pele entrando na minha adolescência. Não, se eu bater uma punheta aqui, o diabo vai vir, aleluia, digo, misericórdia, tragar a minha alma. Teve uma vez que eu pensei que eu tinha blasfemado. Aquilo foi literalmente um inferno na minha vida. E de uma maneira muito estúpida, muito ridícula. Eu tava cantando Xuxa, isso mesmo, eu tava cantando uma música da Xuxa na escola dominical. Tinha a Xuxa só para baixinhos, né? Ela tinha também um programa de desenhos animados, se eu não me engano, na TV Globo. Então teve um dia que eu cheguei metendo louco na escola dominical. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. A professora que devia orientar crianças, né, e adolescentes, simplesmente disse para mim: você acaba de blasfemar contra o Espírito Santo. E aí eu falei: peraí, blasfêmia? Mas blasfêmia não tem perdão. Não, porque você desrespeitou a Deus. E Deus, ele é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não é cara. Deus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da paz. E aí eu falei: fudeu. Cheguei em casa, perguntei minha mãe: mamãe, blasfêmia tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo? Ela disse: não, meu filho, blasfêmia não tem perdão, é um pecado que, calabaçou, calabar-se, assai,
É um pecado que não tem perdão. Cara, demorou bastante para os meus pais tirarem da minha cabeça que eu não tinha blasfemado, entendeu? Que aquela mulher tava maluca, que aquela mulher era uma lunática, era uma fanática. E eu chorava muito. Quando chegava a noite, eu já lembrava do inferno, já lembrava de tortura eterna. E eu pensando, meu Deus, me perdoa, eu orava, cara, me perdoe, meu Deus, eu não tive a intenção de blasfemar, me perdoe, me perdoe. Cara, hoje eu tô rindo, mas foi sofrido, cara. Pra uma criança ter que ouvir isso, que você acabou de cometer um pecado que não tem perdão, que você vai pro inferno, é muito foda, velho. E a segunda coisa que me traumatizava muito eram as visões diabólicas que esse pastor tinha da igreja do meu pai. O cara, ele via demônio em tudo, em todos, menos nele mesmo. Tudo pra ele era demônio, tudo pra ele era o diabo. Ai, eu tô vendo muita obra de feitiçaria, de magia negra, eu tô vendo obra satânica, obra maléfica. Teve um culto que teve na casa dos meus pais, que, cara, depois desse culto eu fiquei um tempão sem brincar de bola na rua, porque ele revelou pra minha vizinha que tinha 8 fucking espécies, 8 espécies de demônios em cima do muro dela. 8 espécies de demônios. O que eu pensei na hora? Cara, peraí, eu brinco de bola na frente da casa dela, a gente brinca de pique-esconde. Como que eu vou brincar na rua se tem 8 espécies de demônios em cima do muro dela? Os demônios vão me pegar, vão me matar. Fora as revelações lá nos cultos que tinha em casa. Eu tô vendo terra de cemitério aqui. Jogaram terra de cemitério aqui. Tô fazendo macumba contra essa família. O capeta quer destruir essa casa, esse lar. E eu ficava com muito medo, cara. Pô, mano, tem terra de cemitério aqui. O diabo vai destruir minha família. Eu era uma criança que eu levava aquilo muito a sério. Geralmente criança não presta atenção na pregação, naquilo que o pastor fala, mas eu levava muito a sério, eu ouvia tudo e absorvia aquelas merdas constantemente. Era uma vibe muito, eu não sei explicar, algo muito diabólico, cara. Eu pensava muito em demônios, em ataques espirituais, essas coisas. Eu pensava muito em presença maligna mesmo. Um culto que ele disse que tinha um ser sobrenatural rodando a igreja, que da cintura para cima era uma mulher e da cintura para baixo era uma serpente. Que p*** é essa, cara? Da cintura para cima uma mulher, da cintura para baixo uma serpente. Eu não ia mais brincar com os meninos lá fora, não ia conversar com ninguém, eu ficava só dentro da igreja o tempo todo. E quando a gente ia para aquela salinha, a gente subia a escada, eu já ia com aquela sensação, cara, ruim, sabe? Que, pô, mano, tem algum espírito atrás de mim, o diabo tá atrás de mim, porque ele falou, ele revelou que tem uma mulher que tá rodando aqui, que da cintura pra cima, é o ser sobrenatural, da cintura pra cima é uma mulher, e da cintura pra baixo é uma serpente. Cara, tem que rir pra não chorar. Hoje eu lembro dessas histórias, eu rio bastante, mas pra uma criança viver isso é muito traumatizante, cara, é muito foda. E a terceira coisa que me traumatizava muito era o medo de ser possuído do nada, medo de ataques espirituais, como eu citei nessa igreja. Sempre tinha um que era, quando tinha culto de libertação, sempre tinha um que era possuído por um demônio, ou descia também a pombagira, sempre descia ali. Ei, sabe quem tá destruindo a tua casa? É a pombagira, é a pombagira. E do nada gritava algum maluco dentro da igreja. Aí o pastor, olha ali, a pombagira tá ali, manifesta! Aí, às vezes, o cara começava a rebolar, mano, dentro da igreja. O cara ia rebolando na boquinha da garrafa. Aquilo ali pra eles era pombagira. Aí o Zé Pilintra entrava também. E eu tinha muito medo, né, cara? Porque sempre, segundo o pastor, sempre tinha alguém fazendo macumba ali pra destruir a gente. Bruxaria, feitiçaria, magia negra. Então eram os orixás. Os demônios, eram seres sobrenaturais ali que, como eu falei, da cintura pra cima era mulher, da cintura pra baixo era serpente, mula sem cabeça. Então eu tinha muito medo de ser possuído, cara. Eu orava constantemente, meu Deus, não deixa o diabo me pegar. Eu chorava, cara. Eu chorava, mas eram sensações assim,
de medo, não é algo de, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu tinha medo do diabo me possuir, igual possuía aquelas pessoas lá na igreja que tinham problemas psicológicos, porque muitas dessas pessoas, cara, eu vi uma frase esses dias, você nunca vai ver um rico rolando no chão, endemoniado, é sempre um pobre. Cara, muitas dessas pessoas são pessoas vulneráveis, que até mesmo têm condição financeira fraca, e até mesmo o psicológico dessas pessoas não é muito bom, cara. São pessoas fáceis de você manipular, são pessoas fáceis de você persuadir. Então sempre tinha uma pessoa lá que ela estava endemoniada, rolando no chão, e aí o pastor já começava a dizer, se você não entregar sua vida para Jesus, se você estiver em pecado, o diabo possuirá a tua vida. E eu pensava, cara, eu não posso ficar em pecado, eu não posso bater uma punheta, eu não posso porque o diabo vai me possuir, o diabo vai acabar com a minha vida. Mano, que inferno, literalmente um inferno, cara. E a quarta coisa que me traumatizava muito, que eu coloquei aqui, era a irmãzinha da revelação. Tinha uma irmãzinha lá nessa igreja que ela, como pastor, né, eu acho que ela foi muito influenciada pelo pastor, ela só via desgraça, ela só via peste, ela revelava que as pessoas iam morrer, tu descerás a mais profunda sepultura. Então eu tinha medo de ser revelado para ela que que o meu pai ou a minha mãe, ela não revelava para criança, né? Claro, essas pessoas revelam mais para os adultos. E acontece também, tem revelações. Igual a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha, ela tem quase a mesma idade que eu, ela é filha da minha irmã mais velha. Esse pastor revelou que ela ia morrer durante o parto. Olha que cara desgraçado, velho. E graças a Deus o filho dela tá aí até hoje com muita saúde, o parto dela foi muito tranquilo. Durante a gravidez, ela sempre lembrava disso. Foi uma gravidez um pouco complicada, mas durante o parto ali ela estava confiante que nada ia acontecer. A minha mãe conseguiu tirar isso da cabeça dela também. Esse pastor era um vacilão, cara. O Alabaxai, ele se inspira muito nesse pastor. Muitas revelações que o Alabaxai entrega em lives e tal, o Alabaxai viu esse pastor fazendo. O Celso viu esse pastor entregando merdas aí, cagando pela boca dentro da igreja. Eu sei que eu pego pesado, eu sei que eu falo muita coisa que eu não deveria falar, mas eu sinto informar que 90% ou mais das coisas que eu falo no personagem, eu vi na igreja. Então eu tinha muito medo da irmãzinha da revelação, do pastor que revelava muito, só revelava desgraça, morte, peste, doenças. E eu tinha muito medo de ser revelado em pecado, no pecado da bronha, no pecado da masturbação. Qual adolescente, qual criança que não está entrando na adolescência que não toca uma bronha, gente? Ainda mais menino, fala pra mim. E eu caía, lembrava da irmãzinha que tinha fogo puro, quanto maior a saia, maior o fogo. Aí lembrava da irmãzinha que dava os beijinhos, o negócio esquentava, passava a mãozinha aqui, isso também eu tinha medo de ser revelado. Ei, estás em fornicação com a irmãzinha tal, estás na masturbação e descerás a sepultura. Eu tinha muito medo, cara, disso. Então tinha muitas coisas ali que a pessoa chegava na igreja, eu vou revelar, eu vou entregar tudo que os céus mandam, muitas coisas que esses profetas, que essas profetisas entregam ali, eles ficam sabendo através de fofoca, sabe? Através de fofoca, rede social, e vai lá e entrega na forma de revelação. Naquela época não tinha redes sociais, né? Mas com certeza tinha muita fofoca. E eu ficava com medo assim, mas eu acreditava que não, sempre tinha ali um agente celestial, um anjo falando, o varão de branco, né? Entregando aqui, você vai falar isso, isso, aquilo. Você vai, chega lá no culto, fala que o irmãozinho bateu punheta, fala que o irmãozinho... Entendeu? Cara, eu tinha muito medo de ser revelado em pecado. Eu tinha muito, muito medo mesmo. Quinto trauma. Peguei trauma de assistir desenho também, porque tudo era do diabo. Todo desenho animado era do diabo. Tudo era um plano maquiavélico do inimigo para destruir as nossas almas através dos desenhos que entravam dentro da casa da gente. Então o pastor, ele via demônio em Dragon Ball, gostava muito de Dragon Ball, eu tive que parar de assistir Dragon Ball. Teletubbies, cara, Teletubbies era do dia. Vocês já viram um desenho mais inocente, uma série mais inocente do que Teletubbies?
Teletubbies também eram. Era do diabo. Tudo era do diabo. Videogame era do diabo. Eu lembro que em 2002 ou 2003, meu irmão mandou um PlayStation 2. Cara, assim que lançou o PlayStation 2, meu irmão mandou pra mim. Meu pai só deixava eu jogar FIFA. Eu só podia jogar futebol. Porque os outros jogos eram do diabo. Eu não culpo o meu pai, eu não culpo a minha mãe, porque eles foram manipulados, eles foram alienados. E os meus pais nasceram no interior do interior mesmo. Assim como eu nasci no interior, mas os meus pais nasceram na roça mesmo, cara. Foram criados na roça, não tiveram acesso a estudos. Então essas pessoas acaba que é muito mais fácil de você manipular, sabe? Então eu não culpo os meus pais, mas esse pastor, a minha infância foi foi assim, conturbada por causa desse maluco aí. Aí a partir dos 12 anos eu saí definitivamente dessa igreja e fiquei indo só na Assembleia de Deus. Como eu disse, eu tenho um carinho pela Assembleia de Deus. Um salve aí pra galera da Bleia. Acontecia algumas loucuras lá também, mas era, como eu disse antes, não sei se eu falei antes, de pregadores itinerantes. A itinerância, a galera que está na itinerância, o pessoal que vem de fora e quer fazer um movimento diferente. Eu lembro de um culto que o cara falava assim, foi no auge da gripe suína: aqueles que estiverem ao alcance da minha voz e não vierem até este recinto pegarão a gripe do porco, do porco, do porco. Tem mais coisas que eu poderia inserir nesse vídeo, muito mais, né, do que foi falado aqui, mas eu pensei hoje em gravar esse vídeo, então fiz aqui um mini rascunho. E é isso, 5 traumas que eu lembrei aqui, que eu tive na infância por causa da igreja. Claro que eu tive muitos momentos bons na igreja, conheci muitas pessoas boas, principalmente na Assembleia de Deus, cara, foi muito bom. Nessa igreja do meu pai também, onde tinha muita loucura, eu conheci pessoas boas, não foram só coisas ruins, mas infelizmente algumas coisas a gente não esquece mais, né? Eu digo infelizmente por ser experiências que acabam traumatizando a gente. Eu sei que tem igrejas sérias, eu sei que tem pessoas boas, não é só desgraça, mas eu tô falando aqui sobre o que eu vivi. Deixa o seu like, até mesmo o seu dislike, fica à vontade, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, me fala aí, o que vocês acharam desse formato? Devo fazer mais vídeos assim ou não? Você que manda aqui. Até a próxima.